Muito bem, então vamos para a resolução de mais um exercício. Neste exercício daqui, temos uma ideia tridimensional de uma estrutura triangular e esta estrutura triangular, ela encontra-se sustentada por três pilares. Bom, o ponto de contato do pilar com a estrutura denominamos aqui de ponto A, depois o ponto B e o ponto C. Qual a ideia? A ideia é inserir mais um pilar, certo? De tal forma que este pilar, ele venha ficar, o ponto de contato deste pilar venha ficar no baricentro desta figura triangular, desta estrutura triangular. Bom, o baricentro de uma estrutura significa que como se fosse um ponto de concentração de todo o peso desta estrutura. Então, queremos verificar um ponto central. Qual é a ideia neste primeiro momento? Primeiro, é importante caracterizarmos essa estrutura através da sua projeção. Então, aqui no aspecto tridimensional, temos a projeção desta estrutura. Tanto é que temos a projeção do ponto A, a projeção de B e a projeção de C. Cada um desses pontos aqui possui as suas coordenadas cartesianas. Então, a ideia é transferir essas informações aqui para o plano XY. Bom, o ponto A tem o valor 0 de abscissa, 2 para o valor de afastamento e 4 para o valor de cota. Então, sempre as medidas estabelecidas, as medidas verificadas, sempre são paralelos aos eixos x, y e z. Bom, então temos as coordenadas do ponto A e vamos marcar essas coordenadas diretamente. Então, o valor 0 para x, 2 para y. Então, a partir deste ponto daqui, vamos marcar o valor correspondente de 2 unidades. E o valor 4, o valor de z. Depois, o ponto B tem o valor 2 para x, 5 para y e 6 para z. Então, marcamos aqui, diretamente no eixo x, o valor de 2 unidades. E a partir desta marcação de 2 unidades, podemos traçar uma perpendicular ao eixo x. Então, a partir deste valor de 2 unidades daqui, marcamos uma perpendicular. E esta perpendicular marcamos 5 unidades. Com isso, toda esta parte daqui, temos o valor correspondente do ponto B. Então, o ponto B, a caracterização do ponto B, fica com a projeção com seu valor de cota de 6 metros. Depois, o ponto C, temos o valor 6 para x, 3,5 para y e 2 para z. Então, vamos fazer da mesma forma. Vamos marcar aqui o valor de 3,5. Então, o valor aqui o valor 6. Então, aqui temos o valor 6 para x. Então, marcamos o valor de 6 unidades. A partir deste ponto para cá, 6 unidades. 3,5 da mesma forma. Então, marcamos 3,5 através desta perpendicular daqui. Certo? E a partir do momento que estabelecemos essa marcação, vamos ter a projeção correspondente do ponto C. Então, C corresponde ao valor de cota 2. Marcamos os pontos. Vamos representar a projeção desta estrutura triangular. Então, toda esta estrutura triangular, a projeção estabelecida, ela vai ficar aqui em azul. Qual a ideia? A ideia é inserir mais um ponto, encontrarmos um ponto que fique no baricentro dessa figura. Bom, quando falamos no baricentro, falamos em um ponto onde vamos ter toda a concentração do peso, certo? Este ponto pode ser obtido geometricamente através das medianas. Então, um exemplo, vamos analisar a figura no espaço. No espaço,
podemos traçar de um ponto C até o ponto médio do lado oposto, que corresponde ao lado AB. Esta linha é uma mediana, certo? O encontro das medianas vai nos dar o valor do baricentro. Então, depois do ponto A até o ponto médio entre B e C, se unirmos aqui do ponto B até o ponto médio, de A até C, vamos observar que sempre vamos ter a mesma intersecção. Bom, o que ocorre no espaço também vai ocorrer na projeção. Imagine, se unirmos da projeção de A até o ponto médio entre B e C, temos esta representação daqui, que é a mediana, e unirmos aqui do ponto B até o ponto médio entre A até C. Se unirmos depois do ponto médio de A até B até o ponto C correspondente, vamos verificar que o ponto é idêntico, este daqui. E este ponto, ou seja, um baricentro projetado, vai ser idêntico ao baricentro no espaço. Ou seja, vão ficar sobre o mesmo alinhamento. Então, a ideia é verificar qual o valor correspondente desta altura. Esta altura daqui vai corresponder o pilar, que vai servir também de sustentação para essa estrutura, certo? Então, o valor de cota deste pilar é necessário analisarmos o seguinte. Precisamos verificar qual o valor correspondente de cota deste ponto daqui. Porque ao saber o valor de cota deste ponto, podemos perceber o seguinte, que este ponto ele deverá pertencer a esta estrutura daqui. Bom, para pertencer a essa estrutura, tem que pertencer ao plano que contém esta estrutura. Então, vamos verificar um caso de pertinência de ponto em plano. Então, para um ponto pertencer a um plano, é necessário o quê? Que ele pertença a uma horizontal do plano e que o valor de cota do ponto seja idêntico ao valor de cota da horizontal do plano. Então, o que temos que analisar aqui? Primeiro, caracterizarmos a projeção da intersecção das medianas. Então, entre o ponto A e a metade de B até C, então dá para descobrir a metade através da mediatriz, que já vimos em aulas anteriores. Com isso, a gente divide esse segmento em duas partes iguais. Bom, então temos aqui a mediana, depois outra mediana do ponto médio de A até B, que também utilizamos a mediatriz, e unimos até o vértice oposto, que é o ponto C. Aqui já temos a representação das medianas. Depois, outra mediana deste ponto B até a metade do segmento de A até C. Bom, um ponto que queremos, então, verificar o seu valor de cota e as coordenadas é este ponto daqui. Então, precisamos saber qual o valor de cota desse ponto para que ele venha pertencer ao plano estabelecido. Bom, para isso temos que representar as horizontais. Então, a gente pode pensar o seguinte, entre o ponto B e o ponto C, temos um valor que corresponde ao valor de 4 unidades. Então, nesse segmento daqui, a gente consegue encontrar o valor 4, que é na metade, tá? Coincidiu na metade. Então, desse ponto daqui até o ponto A, vamos ter a horizontal de cota 4. Então, toda esta reta daqui corresponde à horizontal. Se corresponde à horizontal e o ponto deverá ter o mesmo valor de cota da horizontal, significa que este ponto, obrigatoriamente, o seu valor vai ser de 4 unidades. Então, o ponto D que queremos verificar, obrigatoriamente, deverá ter o valor de 4 metros. E este ponto ele vai ficar caracterizado aqui, a sua representação. Então, toda esta altura daqui deverá também ter o valor de 4 metros na escala 1 para 100. Então, se verificarmos
Na perspectiva também temos valor 4. Claro que aqui a gente pode obter o valor na perspectiva porque é paralelo ao eixo Z, por isso que não houve a distorção. Então, para que este ponto ele pertença ao plano, é necessário que a projeção do ponto coincida com a horizontal. E além disso, o valor de cota da horizontal, que é 4, deverá ser o mesmo valor de cota do ponto. Então, aqui temos a projeção deste ponto. A posição, no caso, do pilar em relação à estrutura. Para sabermos as coordenadas, traçamos uma perpendicular em relação ao eixo x e verificamos qual a variação de x, o valor de abscissa. Medimos aqui, temos o valor de 2,67. Qual o valor de y? Deste ponto daqui até este ponto. Então, o valor de y, 3,5. E o valor de z é o valor 4. Ok?